Boa noite, boa noite. Me dá uma dica, o som tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Dani, Rosângela, Márcia, Miriam, Ana, Carlos Marques entrando aí, que legal. Renato, bem-vindo. Grande Cláudio, Ana Oliveira. Que bom, pessoal. O som tá bom, a imagem tá legal, tá tudo bem. Eu entrei um pouquinho mais cedo para poder testar isso. Faltam 2 minutinhos ainda para as 8. Agora eu aprendi, estou vendo os comentários chegarem aqui. Boa noite, Edmundo. E aí, cara? Tudo bem? Que bom ter você por aqui, muito bom. Imagem legal, Dani, obrigado. Ouvindo bem, legal, Edmundo. Vai lá, Marcão, Carlão, vai lá. Depois você assiste no que ficar gravado aqui, tá? Hoje eu botei um microfonezinho aqui, acho que hoje estou aprendendo aí com as lições aí, isso é legal. Boa noite, Genivaldo. Oi, Monique. Beleza. Lugama, bem-vinda, direto da Argentina. Boas noites. Vamos lá, Andresa. Tá com a Andresa aí, né, vocês duas. Juízo aí, hein? E aí, tudo bom, Renato? Lembro de você, da Grow, isso aí, muito bom. Oi, Marisa. Bem-vinda aí. Lucinha Alvim, obrigado, excelente imagem. Boa noite, obrigado. Boa noite para você também. Legal, pessoal. Bom, vou esperar mais um pouquinho, vamos entrando aí. O pessoal, eu liguei mais cedo exatamente para testar. Hoje eu planejei usar um recurso um pouco mais didático aí para ajudar na nossa conversa. Vou também deixar um papel, uma caneta aqui para que, caso surja alguma pergunta, eu possa anotar e responder ao longo da nossa conversa. Legal, Lucinha, excelente imagem. Obrigado, boa noite para você também. Ah, estamos bem por aqui, muita experiência importante. Legal, Andresa, aproveitem bem aí, muito bom. E aproveitem porque o São Paulo hoje está mais frio que o Alasca, viu? Numa hora do dia aqui estava mais gelado que no Alasca, olha que legal. Muito bom, turma. O pessoal está chegando, 8 horas em ponto agora. Vamos começar, eu queria começar na hora, exatamente porque sempre tem uma introdução, sempre tem uma criação de um contexto, né? Então, primeiro, boa noite para todos, obrigado aí por vocês estarem presentes. Essa é uma... Congelando, né? No Rio também está friozinho, legal. Sueli, Giganta! Bem-vinda, Giganta. Tudo bem? Adriano, meu querido amigo, bem-vindo, cara. Muito bom, Luiz Reis. Pô, que legal, tô estabelecendo um contato com pessoas que eu não falava há algum tempo. Oi, Ana, de Juiz de Fora, tudo bom também? Legal, então vamos lá, vamos começar, tá? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Essa é uma segunda live que eu comecei a fazer por conta do próprio processo de aprendizado, né? Quem já me conhece sabe que eu dou aula há bastante tempo, faço treinamentos há muito tempo e palestras e faço um trabalho já nos últimos 10, 12 anos voltado para o crescimento das pessoas, desenvolvimento, obviamente o meu também, né? E aí um dia eu decidi que eu queria entrar na internet, eu queria fazer um trabalho pela internet. E venho trabalhando nesse tema já há algum tempo e obviamente, assim como todos nós, eu tenho meus limites e essa experiência com a live é uma superação de um limite, é um ambiente novo, um ambiente diferente que eu estou aprendendo a lidar com ele. E a experiência de sábado à noite foi muito legal. O vídeo que foi gravado e que foi postado teve mais de 2.400 visualizações. Chegamos num pico aí de 39 pessoas, né? Enfim, isso é o de menos. O mais importante são as pessoas interagindo e a gente podendo com isso aprender coisas novas. E nessa experiência de sábado, eu tive algumas pessoas entrarem em contato comigo pelo inbox, pelo Messenger. Alguns que me conhecem mais proximamente entraram em contato pelo WhatsApp e me pediram para falar de certos temas, né? Enquanto eu estou aprendendo, enquanto eu não tenho
uma estrutura para conduzir as lives. A ideia da live é exatamente criar um ambiente onde a gente possa discutir uma vida com grandeza e realizações, né? Antes de buscar riqueza e sucesso, né? Eu resolvi então aceitar aí o desafio das pessoas, e algumas pessoas me falaram o seguinte: Luiz, você pode falar um pouco sobre a busca do propósito? O que é isso, né? Como é que a gente pode dar um significado para busca do propósito? Outras pessoas me falaram: Luiz, dá para conversar um pouco sobre fazer escolhas, tomada de decisão? Outras me falaram sobre uma questão de se comparar com o outro. Como é que eu posso eliminar o julgamento de mim mesma e não me comparar com o outro? E de uma certa maneira, muitas pessoas fizeram comentários e eu estou procurando reunir o maior número de opiniões possível para poder atender o maior número de pessoas possível. Outras pessoas me falaram sobre inteligência emocional. Luiz, como desenvolver a minha inteligência emocional? Então, se você tiver algum tema que te seja interessante, importante, que você queira mencionar, coloca aí no seu comentário, escreve para mim, porque eventualmente eu posso incluí-lo dentro dos temas que as pessoas me pediram para comentar, né? Ah, legal, vi que a Tatiana falou, mais uma pessoa, Tatiana e mais uma pessoa acabaram de compartilhar seu vídeo. Falei para elas o quanto você gostou disso. Muito, gostei muito, Tatiana, obrigado. E essa força é importante para estimular e a gente poder realmente construir uma sociedade baseada em grandeza e realização, né? Como mencionei no sábado à noite, se nós tivéssemos organizações, instituições com pessoas mais movidas por grandeza e realização e menos movidas por dinheiro e sucesso, talvez os resultados das nossas vidas, do país e coisas do tipo seriam melhores. Então, vamos começar. Eu vou procurar abordar os temas que as pessoas me pediram para abordar, mas fica à vontade para você colocar algum tema que você queira colocar, e eu vou, na medida da oportunidade, vou anotar e vou inserir esse tema dentro da nossa discussão de hoje, né? Edson Dibe, meu querido primo, entrou, legal. Ana Cláudia Mendes, boa noite também. Legal, Andresa e outras duas pessoas compartilharam o vídeo. Legal, pessoal, muito obrigado aí pela força. E vamos começar então o nosso trabalho. Bom, eu tomei o cuidado hoje de preparar um ambiente. Queria que você comentasse, você consegue ler o que está escrito no Flipchart? Você consegue ler o que está escrito aqui? A busca do propósito, fazer escolhas, comparar-se com o outro, inteligência emocional. Fiz um pequeno roteiro para a gente conversar. Você consegue ler isso? Escreve só sim, consigo ler, está dando para ler, a imagem está nítida. Consegue ler isso? Quem pode responder? Vocês estão aí? Bom, estou assumindo que estão aí, estou assumindo que conseguem ler. Tá bom. Então vamos lá. Eu quero te convidar a pensar o seguinte. Imagina o seguinte, ó. Durante todo o seu dia, você é bombardeado por uma série de estímulos. Eu comentei isso na nossa live de sábado à noite. No mundo com tantas informações, nós somos bombardeados por uma série de estímulos. E nós somos, obviamente, convidados a oferecer, em troca dos estímulos, respostas. Reparem que entre o estímulo e a resposta tem um tempo, tá? Eu vou colocar isso aqui porque esse tempo tem uma razão de ser. Eu quero te convidar a pensar no seguinte, eu estou fazendo uma introdução para entrar nos temas que a gente comentou. Sempre que você recebe um estímulo, eu comentei no sábado à noite também, que todo estímulo, na verdade nenhum estímulo tem um significado por si. Você dá o significado para os estímulos que você recebe. Então você pode receber um estímulo. Pode ser um e-mail, pode ser uma fechada no trânsito, pode ser um telefonema às 2 da manhã, pode ser uma má notícia,
que alguém se perdeu, perdeu o avião, enfim. Você recebe vários estímulos. Esse estímulo, a partir do momento que você dá significado para esse estímulo, ele revela um pensamento em você. Você gera um pensamento acerca desse estímulo. É o teu julgamento entrando em ação, as tuas experiências passadas entrando em ação, onde você então dá um significado para esse estímulo. Esse significado que você dá, através do seu pensamento, através do seu sistema de crenças, vai fazer você sentir alguma emoção. Uma emoção que pode ser dor ou prazer. Pode ser algo que te faça sentir algo positivo ou algo que faça você sentir algo negativo. Essa emoção dará origem a um comportamento. Um comportamento que é a ação que você vai fazer, uma comunicação, uma fala, uma atitude, uma ação que você vai oferecer como resposta a esse estímulo. E o interessante é que esse comportamento, ele deverá atender a algo que para você deverá ter importância e prioridade, ou seja, um valor seu. Justiça, respeito, reconhecimento, integridade, honestidade, conexão, seja o que for. Por que eu estou te contando essa história toda aqui? Pelo seguinte, muitas pessoas comentaram comigo na live de sábado que elas não conseguem administrar os seus impulsos. Elas não conseguem administrar os seus impulsos e, portanto, elas cedem à emoção. Num dado momento, a emoção acaba sendo mais poderosa do que ela. E controlar o impulso é uma característica humana. Controlar o impulso é uma possibilidade humana. Aí a gente começa a falar de inteligência emocional num certo sentido. Controlar o impulso, controlar os pensamentos, controlar as emoções, controlar os próprios comportamentos, no estado de acordado, no estado de despertado, é uma evolução, é um desenvolvimento que cada um de nós pode buscar atingir na medida que você treina, na medida que você vai treinando. Tudo é treino, né? As pessoas às vezes escrevem para mim, Binato, isso é muito difícil. Hoje eu botei lá, 2 atitudes morais, né, 2 comportamentos morais que o mundo hoje exige. Compaixão e autocontrole. Aí uma pessoa que me conhece falou, Luiz, compaixão tudo bem assim, mas autocontrole é difícil. É difícil até a hora que a gente aprende. Enquanto não aprende, de fato é difícil, mas depois que você aprende, fica fácil. E uma maneira de aprender é criar um conceito sobre isso. É criar um esquema, é criar um modelo, é criar alguma coisa que me faça entender o mecanismo. E ao entender o mecanismo, eu começo então a aprender mais sobre isso. Então pensa você no seguinte, que estímulos você recebe ao longo do seu dia que fazem você ter pensamentos, que fazem você ter uma emoção e que despertam em você um comportamento e esse comportamento vira resposta. E aí, nesse tempo que você tem entre o estímulo e a resposta, é o tempo que você faz a sua escolha. Que escolha? A escolha de você decidir quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Então eu conheço muitas pessoas, fiz trabalho com algumas pessoas, fiz trabalho com executivos, fiz trabalho com pessoas de toda a ordem, que quando eram acionadas para fazer uma reunião, quando ela era convidada a fazer uma reunião com o chefe dela, um diretor, um vice-presidente, ou o próprio presidente, ela recebia o estímulo que era o e-mail, ela já ficava tensa, ela já ficava nervosa. E ela já construía um pensamento acerca das suas crenças, acerca da experiência que ela tinha com a autoridade, acerca de como era a experiência dela sobre... Opa, estão me pedindo para subir a webcam? Pois é, o negócio parou de rodar aqui. Não estou mais vendo os comentários. Deixa eu ver aqui. Não, já estou vendo aqui, peraí. Bom, se tiver alguma melhoria aí, pessoal, me escreve aí para eu saber, tá bom? E aí eu vou melhorando. Então, você recebe o estímulo e a partir do seu sistema de crenças, do seu julgamento,
os seus pensamentos, você cria a sua verdade. E essa verdade gera em você uma dor ou um prazer, uma emoção. E essa emoção, num certo sentido, vai ser despejada, e esse despejar vai ser o seu comportamento, que é a resposta que você vai dar. Aqui começa, num certo sentido, um dos temas que eu coloquei, ou que algumas pessoas me pediram para abordar, que é o tema relacionado à inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a minha capacidade de saber lidar com as minhas emoções e com as emoções do outro. É a capacidade de eu conseguir entender de onde nascem minhas emoções, é trazer uma inteligência para um tema que até muito pouco tempo atrás era tido como algo natural, como algo do ser humano, e de fato é do ser humano, mas algo ainda sem um certo controle. Pelo contrário, algumas pessoas diziam que ser espontâneo, gritar com os outros era um bom sinal, porque você não acumulava raiva, você não represava a sua raiva. Hoje nós vemos que não é bem assim. Hoje pessoas que não têm, como as pessoas chamam assim, papa na língua, pessoas que falam o que pensam, aquelas que cometem tem um termo que as pessoas usam que é um sincericídio, elas pagam um preço por serem dessa forma. E hoje num mundo muito mais relacional, num mundo muito mais complexo, é importante você aprender a lidar, a criar relacionamento, a ter relacionamento com pessoas, e para isso é importante que você entenda as suas emoções, e é importante que você entenda as emoções do outro. E se isso acontecer, ou quando isso acontecer, você começa a treinar uma habilidade que eu acredito ser muito positiva, ser muito vantajosa e muito saudável, que é reduzir o julgamento ou praticar o não julgamento. Uma coisa que eu acredito muito é que se você gosta de alguém, se você respeita alguém de verdade, a melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa é poupá-la do seu julgamento. O julgamento é uma verdade que você estabelece sobre alguém. E é uma verdade que muitas vezes você usa para sentenciar alguém. E aí é um negócio um pouco delicado, num mundo como o que a gente vive, com tantas possibilidades, alguém se sentir à vontade ou se sentir capaz de julgar alguém, capaz de sentenciar alguém em alguma questão. Do tipo, fulano é um cara de pau, fulano é um pilantra, fulano é um trapaceiro. E no mundo corporativo, em alguns núcleos sociais, isso acaba acontecendo. Então a reflexão que eu queria te convidar a fazer é a seguinte: como é que você tem olhado essa questão da tua inteligência emocional nas tuas relações? Como é que você tem conseguido lidar com essas questões no seu cotidiano, em coisas simples? Uma fechada no trânsito, um mau atendimento numa loja, uma coisa que... um diálogo que você tenha tido no trabalho ou com seu parceiro de vida, seu esposo, sua mulher, seu namorado, enfim. Então, isso é um desafio, né, como a Grace colocou aqui, um desafio cotidiano, é um desafio diário. Autoconhecimento, pessoal, é um treino diário esse negócio. As pessoas acham que autoconhecimento é fazer uma terapia, fazer um processo de coaching, é fazer um treinamento, um retiro espiritual. São eventos que vão te preparando para o desafio do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento ele acontece no dia a dia. Na hora que você está sentado na frente de alguém, conversando um tema tenso, na hora que você está com pressa, precisando sair para almoçar, porque vai voltar para uma reunião, o garçom erra o pedido, e aí você pode começar a tomar decisões sobre quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Por isso que eu tomei o cuidado de convidar você a entender esse ciclo que eu chamo de ciclo de estímulos e respostas, onde você, a partir do estímulo, começa a decidir quem você vai ser. A partir da hora que você começa a conseguir regular, perceber seus pensamentos, perceber as emoções que advêm desses pensamentos, perceber o comportamento que vai ser gerado com essas emoções, que valor você vai atender com esse comportamento e que resposta você vai dar para esse estímulo. Entre o estímulo e a resposta tem um tempo, que é o tempo que você poderá fazer sua escolha. Essa aqui é a suprema liberdade de um ser humano.
é a suprema liberdade de um ser humano que pode escolher quem ele quer ser no momento que ele estiver sendo. E essa escolha, essa liberdade, ninguém toma de você. Ninguém toma essa liberdade de escolher quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Isso é treino, né? A Luciana está falando, preciso aprender a lidar com isso. É claro, todos nós podemos aprender a lidar com isso na medida que nós nos dispomos a aprender. O meu objetivo, a minha intenção com essas lives é facilitar esse aprendizado. Eu não tenho uma afeição muito grande, nem tampouco uma habilidade de militar na política, né? E é um tema que me incomoda muito, né? Então eu não quero mexer com isso, mas eu posso mexer nessa coisa que a gente está conversando aqui agora. Eu posso, por exemplo, saber escolher lidar com as notícias que eu recebo. As notícias da política que afetam a minha vida, afetam a sua vida, afetam a vida de todo mundo. Eu posso decidir quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. Isso é liderança pessoal. E aí a gente está falando, obviamente, de inteligência emocional, né? Inteligência emocional, que é essa capacidade de eu aprender mais sobre mim mesmo. Essa minha capacidade de autoconhecimento, autoobservação, autocorreção, e com isso eu vou aprendendo mais sobre mim mesmo. E aí eu vou aumentando a minha inteligência emocional. Faz sentido isso, pessoal? Se faz sentido para você, manda um sinal para mim e eu vou seguindo aqui no nosso tema. O pessoal está chegando, o pessoal falando do modelo do pensador, ainda nem falei do modelo do pensador ainda. Eu vou deixar o modelo do pensador para uma outra live aí, para a gente falar mais para frente. Tá? Aí um amigo da live anterior, ele escreveu assim para mim, pô, Binato, eu acho tão bacana essa história de propósito, as pessoas falam sobre propósito, e à medida que eu ia lendo o comentário dele, eu me lembro que quando eu tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, 19 anos de idade, ninguém falava de propósito. Há 30 anos atrás, esse tema não era um tema tão recorrente como é hoje. E aí ele falou, pô, me fala um pouco sobre essa história de perseguir um propósito, de buscar um propósito. Eu estou vendo aqui os comentários chegando aqui, né? A Simone falando, às vezes o excesso de sinceridade parece grosseria. Simone, eu acredito muito que eu posso falar o que eu quiser, para quem eu quiser, desde que eu cuide do como falar. Se eu falar com maturidade, ou seja, com maturidade significa, no meu ponto de vista, ou nesse contexto, clareza e consideração. Verdade e consideração. Eu falo a verdade, mas eu falo com amor. Eu falo com consideração para essa pessoa. Isso é um treino. Isso é um treino. E as melhores pessoas com as quais a gente pode treinar são aquelas que nos irritam, ou que nós nos deixamos irritar. Eu comentei isso na live de sábado à noite. Bom, então, voltando na questão do propósito, esse amigo falou, pô Luiz, como é que a gente faz essa história de propósito? Então eu queria conversar com você sobre essa palavra. O que significa a palavra propósito, né? Muitas pessoas, quando a gente era criança, né, quando alguns de nós, né, éramos crianças, e eu, por exemplo, jogava muita bola em Copacabana, morei no Rio até os 23 anos de idade, e eu ia para a praia jogar bola. E aí, muitas vezes, eu tomava um chute de um colega, e aí eu falava, pô, vou revidar nesse cara de propósito, né? Eu vou bater nele de propósito. Muitas vezes eu falo, pô, eu vou conversar com fulano de propósito, eu vou propositadamente provocar uma situação. Essa é uma forma como nós chegamos a conceituar a palavra propósito. Mas quando a gente olha o radical da palavra, a palavra propósito coloca a intenção numa dimensão futura, né? Ou seja, eu tenho um propósito de atingir algo no futuro. E aí, eu confesso que durante um tempo, esses conceitos que eu fui lendo em alguns lugares me deixaram um pouco confuso. Então, decidi criar um conceito que para mim faz todo sentido. Aí eu quero te convidar a exercitar esse conceito aqui comigo, que é o seguinte, ó. Muitas pessoas mencionaram o modelo do pensador aí. É um modelo é uma estrutura que eu acabei
criando, não é criando, eu acabei organizando um conjunto de informações que eu fui acumulando ao longo da minha trajetória. Isso acabou gerando uma teoria que acabou gerando um modelo chamado Modelo do Pensador, que acabou virando um livro. Alguns de vocês conhecem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, entra no site do INSEAD, você vai ver ele na primeira página do site, é www.insead.com. Se você quiser receber newsletters que eu vou começar a soltar a partir de julho, meados de julho, início de agosto, entra no site, coloca seu e-mail lá, porque eu vou começar a produzir alguns textos oriundos dessa nossa live. Então também é uma forma de registrar esse nosso encontro. Então, o Modelo do Pensador fala do quê? Fala que pessoas buscam resultados, não é? Resultados tangíveis, né? Ser feliz, qualidade de vida, bem-estar, felicidade, ganhar dinheiro, formar uma família, crescer na organização. Resultados que eu vou buscando, que são uma dinâmica entre o objetivo que eu traço e o resultado que eu atinjo. Quando o objetivo que eu traço eu atinjo o resultado, eu me sinto feliz. Quando eu traço um objetivo e atinjo um resultado inferior, eu posso me abalar um pouco sobre isso, e quando eu busco um resultado, estabeleço uma meta, um objetivo, e ultrapasso essa meta, eu fico em estado de graça. Beleza. E esse resultado é função dos nossos comportamentos. Os meus comportamentos me conduzem aos resultados que eu tenho na minha vida. E esses comportamentos, um dia eu vou fazer uma live para explicar isso aqui com profundidade, né? São frutos das nossas emoções. Nossas emoções têm um papel importante para nos fazer nos mover. Comportamento é o ato de eu entrar em ação. E ao entrar em ação, eu atingo o resultado. O que eu queria ou o que eu não queria, né? As nossas emoções, elas têm uma influência muito forte das nossas crenças. Aquilo que eu acredito e atribuo verdade na minha vida. Isso pode ser o céu ou pode ser o inferno. Também é um tema relevante que merece uma dedicação de uma live para a gente discutir esse tema aqui. E essas crenças, ou esse conjunto de coisas, se apoiam no nosso conjunto de valores. Esse é um tema, esse tema e esse tema são três temas que merecem um encontro nosso específico para falar. Eu vou ter o maior prazer em falar sobre isso. Agora, tem algumas pessoas que definem valores como algo inegociável. Aí que eu quero explicar um conceito, só para ficar claro, que é o seguinte. Valores, da forma como eu trabalho e da forma que eu procuro trabalhar com as pessoas, valores são, vou só subir aqui um pouquinho, valores são elementos que eu atribuo importância e prioridade, né? Crenças são aquelas coisas que eu acredito e transformo em verdade, e valores são elementos que eu atribuo importância e prioridade. Então, tem pessoas que atribuem importância à saúde, tem pessoas que atribuem importância à alimentação, perdão. Tem pessoas que atribuem importância ao trabalho, à família, ao esporte, a viagens, enfim, não importa. Se algo é importante para você, ele é um valor. E eu gosto da ideia de separar valor em dois grupos, valor fim e valor meio. Ou seja, o meu celular tem um valor para mim, ele é importante. Num dado momento do meu dia, ele é até prioritário. Mas não o celular, o que ele me proporciona. E o que o celular me proporciona? Ele me proporciona conexão. Então, através do celular, eu me conecto às pessoas. Eu faço esse tipo de contato que eu estou fazendo agora com vocês e com várias outras pessoas também. Então, o celular me proporciona algo que tem um valor enorme para mim, que é conexão. Mas num dado momento do dia, a conexão tem uma importância maior e a minha saúde tem uma importância menor. Num outro momento do dia, a saúde tem uma importância maior e a conexão tem uma importância menor. Hoje, por exemplo, à tarde eu fui no médico fazer uma consulta e na hora e meia que eu estive no médico, o celular ficou desligado. A minha saúde tinha mais importância naquele momento do que a conexão com as pessoas. Então, esse é o jogo que eu faço com os valores. Você toda hora está negociando os seus valores. Aí algumas pessoas falam assim para mim, mas Binato, Luiz, valor não é aquilo que a gente não negocia? Então, é isso que eu queria
o Zé fez uma pergunta, eu vou responder já. É isso que eu queria conversar. Os valores, eles são negociados porque eu me permito negociar por conta das circunstâncias que eu vivo. Agora, tem um conceito chamado princípio, ou princípios, que esse sim merece também um momento de reflexão para a gente. Princípio, sim, esse eu não negocio. E por que eu não negocio? O que é um princípio? Princípio é um princípio porque ele não muda nem no tempo nem no espaço. Ele é imutável no tempo e no espaço. Por exemplo, quando Isaac Newton, né, revelou, descobriu, aprendeu as leis da física, isso virou um paradigma. A física newtoniana é um paradigma da física, que nós aprendemos na escola. E desde o momento que esse paradigma foi estabelecido até os dias de hoje, independentemente do tempo decorrido, em qualquer momento desse tempo decorrido, ou independentemente do lugar do planeta onde esse tema é abordado, aquilo não muda. O conceito de gravidade é o mesmo na China, é o mesmo no Japão, é o mesmo no Brasil, desde que o conceito foi estabelecido até hoje. O conceito de causa e efeito, ação e reação que ele descreve na física, a mesma coisa. Por isso é um princípio. Você não negocia, você não muda esse princípio, independentemente das circunstâncias. Então eu queria te convidar a pensar nisso. Você conhece princípios que você tenha? E por que são princípios? Porque você não negocia. E quando é que você sabe que é princípio? Quando você é testado. Quando você é provocado. Quando, por exemplo, você está dirigindo o seu carro, o guarda te para na estrada e ele vai te multar e você então vai saber se oferecer uma grana para ele é possível ou se a incorruptibilidade é um princípio seu. Mesmo que ele sugira alguma coisa nesse sentido. Né? Você começa a ver que quando você entra na seara dos valores, quando você entra na seara de princípios, você está entrando numa seara cuja a compreensão do mundo, a compreensão das coisas é uma coisa muito mais ampla. Né? Quando você fala de resultados, você está falando de coisas tangíveis, de coisas palpáveis, de sensações que você domina. Quando você fala de comportamento, é ação. Ação, comunicação, são coisas visíveis também, quase que tangíveis. Quando você fala de emoções, você está falando de sensações. Quando você fala de crenças, são coisas muito intangíveis, mas ainda dentro do mundo da racionalidade e da emoção. Mas quando você fala de valor, quando você fala de princípio, você está falando de significado que você dá para a tua existência. E aí você tem uma caixinha chamada propósito. Propósito. Dá para ler isso, propósito. Que também é um tema que merece uma conversa. Eu adoraria, e quero trabalhar para isso, que a gente tenha um espaço em São Paulo, obviamente porque eu moro aqui, que a gente possa reunir pessoas a cada 15, 20 dias e fazer grupos de estudo sobre esses temas. Né? Mas com o compromisso de levar isso para a vida diária. Para não ficar só na filosofia, mas na filosofia com ação. O filósofo com ação. Né? Então o Zé me pergunta, Binato, não seria melhor se nossos comportamentos fossem fruto de nossas razões e não de nossas emoções? O que você acha disso? Bom, Zé, você me conhece já há bastante tempo, sabe como eu penso e eu adoro uma provocação. Eu mudaria a pergunta, se eu fosse você, escrever assim, Binato, não seria melhor se o meu comportamento fosse fruto da minha razão e não das minhas emoções? Porque quando você fala das nossas razões, das nossas emoções, você está envolvendo um monte de gente. A gente já falou sobre isso. A assunção de responsabilidade é o princípio, é um fundamento número 1 para a felicidade, para a busca do crescimento e coisas do tipo. Então, eu vou te dizer o seguinte, eu vou responder por mim. Para mim é muito melhor quando o meu comportamento nasce do meu equilíbrio entre razões e emoções. Quando eu consigo colocar os dois numa mesma balança e consigo sentir e pensar ao mesmo tempo, pensar e sentir, e com isso tomar uma decisão que vai me levar ao melhor resultado, que vai fazer bem para mim e para todas as pessoas ao redor. Isso é um sistema que funciona simultaneamente. Eu divido em caixinhas para poder ficar didático, mas esse negócio é caótico. Né?
E a ideia da caixinha é que você possa, na medida em que você está vivendo a sua vida, entrar em contato. Que resultado eu estou gerando agora? Né? Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui agora. Eu sei o resultado que eu estou gerando agora em função de alguns indicadores. Eu tenho comentários, né? Comentários que estão crescendo. Lucinha Alvim fez a mesma pergunta que o Zé. Eu tenho pessoas entrando, a gente está num pico de pessoas maior do que a live de sábado, então quer dizer que a gente está indo bem. Eu tenho meus comportamentos, que é o meu gestual, a minha fala, a minha voz, a entonação, a inflexão, o meu virar para lá e para cá, essa agitação gera um resultado. E é claro que eu estou movido por emoções e crenças. Eu acredito piamente que com esse momento que nós estamos juntos, a gente pode mudar o mundo. Mas, Luiz, nós somos 42, 43 agora. Está faltando, então, 6 bilhões 999 milhões 999 mil. Não importa. O que importa é que se você fizer uma mudança, o outro fizer uma mudança, o outro fizer uma mudança, o mundo para essas pessoas vai ter mudado. Eu acredito nisso. E por quê? Porque isso é importante. Importante por quê? Porque eu preservo a integridade, eu preservo a individualidade. E um tema legal para a gente conversar é individualidade e individualismo, são coisas diferentes. Eu preservo a iniciativa, eu preservo a possibilidade da pessoa poder escolher o seu caminho, tudo isso para mim é valor. E alguns deles são inegociáveis. Agora, por que eu estou contando essa história toda? Porque eu quero chegar em propósito. Imagina então que isso que a gente está construindo aqui seja uma árvore. Imagina que isso aqui seja uma árvore. Aqui eu tenho o tronco, aqui eu tenho a copa, aqui eu tenho os frutos. E aí eu tenho o caule, eu tenho galhos, eu tenho raízes. Percebe? Essa imagem me é tão inspiradora pelo seguinte: quando eu vejo nesse sistema uma árvore, eu posso imaginar, eu posso assumir que os resultados são os frutos dessa árvore. E esses frutos são fabricados pelos comportamentos, emoções, crenças, que é, na metáfora, o caule levando alimento, as partes internas da árvore levando alimento, estruturas da árvore dando suporte para que as folhas possam nascer e com isso nascer os frutos. Então aqui eu estou vendo a consequência, mas essa consequência nasce de uma causa. Olha a palavra causa. Quando você vive por uma causa, você trabalha essa causa para que ela gere um efeito. E para que isso tudo aconteça, tem que ter uma raiz. Agora, presta atenção num negócio que eu acho que é muito impactante. Quando você começa a gerar frutos, em algum momento da sua vida, a sua raiz está lá há muito tempo. Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer de novo, que quando você começa a gerar frutos, ou seja, os resultados que você tem na sua vida, a tua raiz já está lá. Quando os resultados que você gera te colocam em estado de paz, em estado de equilíbrio, em estado de encaixe no mundo, com as pessoas, com os lugares, com as atividades, com as coisas que você tem, você encontrou o seu lugar no mundo. Você encontrou a causa pela qual você estaria disposto a viver. E por que não dizer que você estaria disposto a morrer? Porque nesse momento eu estou vivendo por uma causa. E eu estou colocando o meu tempo nisso. E o tempo é a minha medida de vida. O tempo vai passando, eu vou me aproximando cada vez mais de uma outra etapa da minha transformação. Então eu estou entregando minha vida para algo que eu acredito. Mas nem sempre foi assim. Eu cheguei, e você deve conhecer pessoas, que chegam a entregar suas vidas por algo que elas não acreditam. Por algo que elas não acreditam. E passam 30, 35 anos fazendo isso. Eu tenho pessoas na minha família que fazem isso, que fizeram isso, entregaram suas vidas por 35 anos para uma causa que ele não acreditava. E aí vem o sentimento de infelicidade, de frustração. É por isso que eu acredito, e é minha crença isso, que nós temos o dever de ser feliz. Eu tenho o dever de ser feliz. Então eu tenho que levantar e andar e estabelecer minhas metas para atingir a minha felicidade. Às vezes eu atinjo, às vezes não atinjo. Mas conhecendo o meu propósito
Isso é muito melhor. Então, conhecer o propósito não é um trabalho de criatividade, não é um trabalho de criação, não é um trabalho de inventar um propósito. Propósito é algo que você revela, que você descobre, porque já está em você. Eu tenho uma crença muito forte de que nós nascemos com esse propósito. E a nossa trajetória humana vai nos tornando distantes de nós mesmos por alguma razão, e eu posso explicar isso para você, talvez até hoje ainda, se der tempo, de tal forma que depois tem que voltar para essa nossa origem. E essa nossa origem é a revelação desse propósito. Que se eu pudesse conceituar, eu diria que é a minha razão de existir numa existência. Né? Eu faço um trabalho hoje, eu vivo um propósito hoje, que eu tive contato com isso em 1991, mas o meu ego me levou para outros caminhos, a minha competição, né, quando eu coloco o tema comparar-se com o outro, a minha comparação com outras pessoas ao longo do tempo me fizeram ir por outros caminhos, mas o meu grande propósito de vida, eu já tinha tido contato com ele, mas eu não enxergava, eu não tinha olhos de ver, não tinha ouvido de ouvir. E aí essa coisa foi passando e eu tive que aprender com o tempo, tomando obviamente algumas burdoadas, de tal forma que o Ari é um amigo que trabalhou comigo, eu sou sua testemunha pessoal na sua mudança. Então essa que é a beleza, nessa viagem que é a vida, nós nos transformamos. E obviamente que se eu tiver controle da minha viagem, eu me transformo para um lugar que eu quero ir, eu me levo para onde eu quero ir. Por isso que eu defendo a ideia de que eu estou onde eu quero estar, eu estou onde eu me coloquei. E quando eu tenho o meu propósito, eu tenho uma causa. E quando eu tenho uma causa, eu sei o que eu negocio e o que eu não negocio. Eu sei o que é importante e o que é prioritário. E eu sei o que eu quero acreditar e o que eu não quero acreditar. Eu tive crenças durante anos que não eram minhas, eram crenças da minha mãe, eram crenças do meu pai, eram crenças dos meus irmãos, crenças de pessoas que fizeram parte da minha trajetória. Eu tenho ouvido pessoas falando e eu quero tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu ouço pessoas afirmando o seguinte: você é o resultado das 5 pessoas com as quais você convive. Eu ouço essa frase com cuidado danado, porque, primeiro, que eu não gosto de afirmar esse tipo de coisa, porque é bem verdade que as pessoas influenciam umas às outras. Mas dizer que você é resultado dessas 5 pessoas é um negócio meio delicado, porque você tem influência. E não é um resultado exato. É um conjunto de misturas, mas tem o teu livre-arbítrio, tem a tua escolha, a tua decisão, que é um outro tema, né? Fazer escolhas, que cabe a você tomar. Né? Então eu vejo que tem um conjunto de conhecimento espalhado pelo mundo que pode ajudar você a se tornar um indivíduo forte, preparado, e eu acredito que indivíduos fortes formam sociedades fortes, e sociedades fortes formam países, empresas, famílias fortes. Agora, quando eu começo a criar uma relação de dependência com as 5 pessoas com as quais eu convivo, com o meu guru, com o fulano, com a determinada doutrina, isso fere um pouco as minhas crenças, porque eu acredito que o ser humano ele é independente. O ser humano ele é independente para se tornar interdependente. E eu acredito que conhecer essa estrutura, e esse é um trabalho que, obviamente, eu lanço mão dessa estrutura para fazer os trabalhos que eu faço de desenvolvimento com pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar, e mesmo com equipes e mesmo com empresas, percorrer esse caminho é importante. E, obviamente, tem um outro tema aqui do lado, que é a missão, que é a minha razão de existir no momento presente. E lá no futuro, lá pelas tantas, tem aquilo que eu vou deixar de obra, que é o meu legado. Que eu posso dividir em vida, inclusive, diferente de herança. Né? Então, eu diria para o amigo, o Ali, que me falou muito disso, né? O André Ali, que trabalha na escola que minha filha estuda, uma pessoa muito bacana que está vivendo uns dias bem legais lá no Alto Paraíso. Eu diria que o propósito, a busca do propósito é uma busca de autoconhecimento, uma busca de volta para dentro da sua origem, da sua essência. Né? O pessoal está fazendo comentários, mas eu não vou conseguir ler todos, mas legal, beleza. Agora, para a gente avançar nessa conversa, vai ser legal eu comentar com vocês uma coisa que está nesse contexto
e que eu vou colocar aqui, e depois você pode fazer seus comentários, pode fazer suas críticas e me pedir para avançar nisso num outro momento. E aí eu vou fazer nas próximas lives, vocês vão ser os programadores das próximas lives. Eu vou pegar os comentários e vou montar uma agenda para a gente conversar. Mas olha só que coisa impressionante isso aqui, ó. Quando nós nascemos, quando eu nasci, quando você nasceu, né, é razoável acreditar que nós nascemos num ambiente repleto de amor. Tá? Um ambiente repleto de amor, onde as pessoas nos amam, nos recebem, nos aceitam como nós somos. Se eu faço cocô, todo mundo ri. Se eu solto um pum, todo mundo ri. Se eu dou uma golfada no colo de alguém, todo mundo ri. É uma maravilha, né? Eu sou uma criança de uma semana, 2 semanas, um mês, muito mais ligado ao meu instinto do que à minha consciência. Eu ainda não tenho de fato uma consciência. Então eu sou um ser completamente dependente. E aquela estrutura ao meu redor me supre de alimento, de calor, de carinho, de amparo, aconchego, e com isso eu vou seguir a minha saga, né? Mas chega um momento que a mesma turma que me ampara, me ama, me protege e me aquece, é a turma que vai me dar a primeira bordoada em algum momento da minha vida, né? Um tapa que eu dou na mamadeira, um arranhão que eu dou no rosto da minha mãe que eu não estou mamando no seio dela, um tapa que eu dou no pratinho de sopa e a coisa suja tudo. Nesse momento, eu vou sentir dor. Uma crítica, uma rejeição, uma repreensão, uma palmada que diz para mim o seguinte: nossa, você era um cara tão amado e agora você não está sendo tão amado quanto era antes. E como eu sou uma criança sem consciência, o meu instinto procura me preservar. Aí o ego começa a se manifestar. Olha que legal isso aqui. Aí o que eu faço? Para eu poder, por tentativa e erro, né? Para eu poder conviver bem nesse mundo, eu começo a construir traços da minha personalidade. Traços da minha personalidade. Presta atenção nesse conceito e se ficar dúvida, me escreve para eu te esclarecer, tá? A palavra personalidade, ela vem de persona. E aí, as pessoas associam a palavra persona à pessoa, né? Mais ou menos. Mas algumas atribuem a palavra persona a personagem. E aí tá ligado, né? Agora olha só que interessante. A palavra persona, ela é feita de uma preposição, per, e ela é feita de um substantivo, som. E no teatro grego, o teatro, que tem como símbolo a máscara da tragédia e da comédia, né? A tragédia, aquela boca triste, e a comédia, aquela boca alegre, configura que é através da máscara, ou seja, é pela máscara que passa o som do personagem. Olha que coisa legal, que coisa louca isso. Então, eu começo para eu sobreviver num mundo que eu tinha amor e passei a sentir dor, eu crio uma personalidade. E essa personalidade me conduz a construir uma máscara, para que eu possa fugir da dor que eu comecei a sentir, da rejeição, da crítica, da ameaça, do medo. E quando eu descubro que a máscara, ou seja, o tipo que eu faço para agradar minha mãe, o tipo que eu faço para agradar o meu pai, para agradar o meu irmão, para agradar minha professora, para agradar o meu chefe, eu levo essa máscara me faz bem, esse troço cola no meu rosto de tal maneira que é como se ele tivesse tão colado que eu não consigo mais ver essa máscara. Eu não sinto mais a máscara porque ela está colada em mim. E eu levo essa máscara para o mundo. Eu vou viver a minha vida movido ou vestido com essa máscara. Mas essa máscara não sou eu, não é a minha essência. Nessa máscara não está revelado o meu conjunto de valores, meu princípio e meu propósito de vida. E aí as pessoas falam hoje, né, que é um momento do mundo, da história, onde as pessoas estão mais tensas, estão mais
voltadas para o crescimento pessoal, elas estão querendo encontrar a sua essência. Aí a Ana me pergunta, mas Luiz, a personalidade é ou não fruto do meio que se vive? O que você acha? Eu tenho uma crença inabalável que o homem faz o meio e não o meio faz o homem. E a gente pode discutir isso e vai ser uma discussão deliciosa, porque eu tenho vários exemplos de pessoas que nasceram em ambientes não muito propícios e prosperaram. E pessoas que vêm de ambientes muito propícios e não. Então o homem é senhor, é soberano. O homem como ser humano, como espécie, homo sapiens, ele é soberano do seu destino. Né? Pensamento é destino. Você cria o seu destino a partir do teu pensamento. Essa é a minha crença. Né? E tenho até alguns elementos que podem provar isso cientificamente. Então veja, na medida que muitas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, né? Em 2007 eu falei, cara, a minha vida não está boa. Eu era uma máscara, eu usava uma máscara, eu era o filho perfeito, o irmão bacana, o funcionário do mês, se fosse o caso, mas eu não me sentia feliz. E eu fui descobrir coisas que me mostraram esse modelo. De tal forma que eu aprendi a seguinte lição, Luiz, você quer realmente encontrar a sua essência? O seu propósito? Quero. Então, o trabalho que você tem que fazer é esse aqui, ó. É voltar para casa. O retorno ao amor. Tem um livro maravilhoso que se chama O Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, um livro sensacional. E aí eu falei, caramba, mas isso é muito louco, porque para eu voltar para o amor, eu vou ter que passar por onde? Vou ter que passar pela dor. E para eu passar pela dor, eu vou ter que reconhecer os agentes dessa dor, que foram meus pais, meus irmãos, e pessoas que fizeram o melhor que podiam fazer. E eu entendi como eu podia entender. Então, a Margarete me pergunta, mas Luiz, então como que eu arranco a minha máscara? Na verdade, cara, eu arranco a minha máscara quando eu me reconheço como humano. E quando eu me aceito com as minhas forças e minhas fraquezas, e eu então me perdoo pela interpretação que eu dei para o que fizeram comigo, e por ter o perdão em mim, eu estendo para o outro esse perdão, e com isso perdoo meu pai, perdoo minha mãe, perdoo minha irmã, perdoo meu irmão, mas isso é um trabalho que não é numa conversa como essa que eu atingi, que nós vamos atingir. É um trabalho intenso, porque eu não me tornei isso em meia hora ou 40 minutos, eu me tornei isso em 40 anos. Alguns de vocês sabem, aos 43 a minha vida mudou, eu mudei minha vida radicalmente. Eu saí de um emprego, me separei e fui construir uma vida nova. Né? E isso é uma coisa que exige coragem. E o que é coragem? É o antídoto para a dor, para o medo. Eu estava morrendo de medo da vida que eu vivia. Né? Não que eu não tenha medo hoje, eu tenho medo, só que hoje eu consigo administrar o meu medo. Porque eu consigo administrar a minha mente, eu consigo administrar o meu pensamento. Mas hoje eu estou muito mais próximo do Luiz que eu quero ser. Da pessoa que eu acredito que eu nasci e que eu posso me tornar cada vez mais. É o conceito de autenticidade. Eu me tornar cada vez mais parecido comigo mesmo. Então esse conceito me salvou num certo sentido. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acredito que o homem é capaz de transformar o seu meio, concordo, meu batera, Christian, é isso aí. A Nádia falando, Binato, você me deu vários chacoalhões com o modelo do pensador. Viver a dor tem sido difícil, mas também me fez uma humana muito melhor. Ser feliz e não ter razão. Quer dizer, às vezes nós somos convidados a trocar a felicidade pela razão. Né? Em algum momento, ser feliz é uma coisa, ter razão é outra. Mas na hora que você mexe nas suas crenças, você acaba sendo feliz e não ligando muito para ter razão. Né? E se você realmente encontrou a felicidade, quando eu falo felicidade, não é aquele estado de alegria constante ou corrente, mas é um estado de apropriar-se de si, de autoconhecimento, de presença, de você estar na liderança da sua vida e com isso fazer melhor as suas escolhas, que é um outro tema que me pediram para falar. Luiz, como é que a gente faz escolhas? A melhor forma de melhorar a qualidade da minha escolha é quando eu defino uma meta.
as pessoas, às vezes, quando a gente for falar de valores, e se esse for um tema que vocês têm interesse em conversar, eu vou convidá-los a fazer um exercício. Quem já fez treinamento comigo já fez esse exercício. Você descobrir, ou pelo menos mapear alguns valores que são importantes para você, e talvez os mais importantes na sua vida. Porque se você não sabe quais são os seus valores, eu posso te dizer, você tende a estar navegando à deriva, né? Completamente à deriva. Então, pessoal, o propósito é uma causa pela qual você estaria disposto a viver, você estaria disposto a morrer, né? A palavra, a inteligência emocional tem a ver com essa possibilidade de você colocar inteligência na forma como você lida com as suas emoções. Para mim, é equilibrar razão. Opa, voltou. Tá, deu uma pausa aqui por causa do sinal, mas ela voltou. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Fábio Carvalho, e aí, Fábio, seu livro me ajudou numa fase mais difícil da minha vida e aplico muito no meu dia a dia. Bacana, te agradeço por isso. Obrigado. Comparar-se com o outro talvez seja a pior coisa que nós ensinamos para os nossos filhos e talvez seja a pior coisa que eu tenha aprendido na minha infância. Eu confesso que acabei criando um problema para minhas filhas quando, ainda por um movimento condicionado e uma crença que não era minha, eu ficava querendo comparar a nota dela com a nota das amigas, com a nota dos colegas. Isso é a pior coisa que eu pude ter feito por elas em algum momento. Então não tenho que me comparar a ninguém. Eu tenho que definir quem eu quero ser e eu vou viver uma vida interdependente com as pessoas. Então, pessoal, eu acho que a experiência de viver, quando pessoas falam que a vida é uma escola para o bom aluno, porque para o mau aluno é um presídio, na verdade. Mas a vida é uma baita de uma escola. Você se percebe, você se vê. Esse exercício das lives estão me ajudando demais com coisas que eu quero decidir, que eu quero crescer, que eu quero desenvolver. Estava tendo, né? Estava tendo é horrível, mas eu vinha tendo uma trava de viver nesse ambiente, interagir nesse ambiente, e agora eu decidi que eu vou montar um programa de desenvolvimento online. Está em produção já. O Edu, que está aí na live, é o grande responsável pela produção desse negócio. Então, o propósito é esse, é ajudar, trabalhar com pessoas na sua transformação, na sua preparação. Não é transformar ninguém em Buda, ninguém tem esse poder, mas é preparar as pessoas, né, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, para ela viver uma vida mais plena. Não que ela não vai ter problemas, mas quando os problemas chegarem, ou quando os estímulos chegarem, ela ser capaz de dar o significado que ela quer dar para o estímulo que está chegando. Ou seja, chegou um estímulo, você tem o poder de dizer se ele é uma ameaça ou uma oportunidade, se ele é uma dor ou um prazer, se ele é um desejo ou uma necessidade, se ele é um custo ou um benefício, uma ameaça ou uma oportunidade, como eu já falei. Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso, né? Vários temas, várias conversas, várias informações. Eu quero muito continuar com essa iniciativa. Eu acho que às terças-feiras, nesse horário, vai ser uma boa ideia. Talvez se... Deixa eu ver o que o Tiago está falando. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples, resumindo, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo. Legal, é isso aí, Tiago. O legal é quando essa frase toda, esse texto que você escreveu, Tiago, você puder escrever na primeira pessoa. Eu me realizo quando eu emprego com sabedoria todo o meu potencial na minha alma, fazendo aquilo que está de acordo com a minha natureza. Pessoal, começa a se ver no mundo como eu. E eu vou explicar isso numa próxima live. A distinção entre individualidade e individualismo. São coisas diferentes. Mas acredita em mim, uma sociedade forte é feita de grupos fortes. E grupos fortes são feitos de indivíduos fortes. Então você precisa, né? Quando eu falo precisa, é no intuito de dizer que eu vou torcer para que você queira se preparar cada vez mais para ser uma pessoa preparada, porque quando você estiver preparado,
você, quando for se doar para o outro, você vai doar aquilo que você tem. Algumas pessoas entram em relacionamentos para tirar coisas dos outros. E eu acredito que relacionamentos são lugares para você entrar, para você doar coisas para os outros. E você só pode doar para alguém o que você tem. E se você tem, você doa e não cobra. Isso é um exercício que você pode fazer quando você atinge uma posição de liderança, quando você atinge a posição de pai, mãe, consultor, professor, profissões que você entrega, psicólogos, né? Tem amigos psicólogos aqui também. Então a ideia, cara, é a gente nos preparar, eu me preparar, você se preparar, todo mundo se preparar e claro, né? Já falei isso na outra live, vou falar de novo. Ah, Luiz, mas eu não tenho ajuda. Tem sim. Conta comigo, me escreve pelo Face, pelo Messenger, pelo meu e-mail. Vou escrever meu e-mail aqui, lcbinato. Pô, agora eu preciso do meu óculos, peraí. lcbinato@instiad.com.br. Se você quiser, entra lá no site, pega lá, entra com o seu e-mail para eu poder gravar o seu e-mail na nossa base. Com isso você começar a receber as newsletters que eu vou começar a produzir por conta dessa live, porque eu quero viver uma vida assim. Eu quero dedicar um tempo da minha vida, do meu dia, para esse momento, para que você possa também dedicar um tempo da sua vida para a sua preparação. Entende? Senão, você vai ser fruto do meio. E aí não dá para reclamar de governo, não dá para reclamar de ninguém quando você é vítima. Você tem que ser o protagonista. E para ser protagonista tem um preço. E para pagar o preço, eu quero te apoiar se você achar que eu sou uma pessoa que possa te apoiar nisso. Ok? Bom, pessoal, olha, 20 horas, 59 minutos, 38 segundos. Temos aí 20 segundos para terminar essa live. Quero aproveitar esses 20 segundos para te agradecer, para dizer que eu estou muito feliz com esse nosso encontro. Tivemos aí num pico perto de 45, não chegou a 50, mas bateu 48 pessoas. Isso é só um indicador, isso não significa muita coisa, é um indicador. O que mais significa para mim são os comentários, são as colocações. Se você tiver críticas, coloque críticas. Luiz, olha, não concordo com um determinado ponto, tem um outro ponto de vista. E se você quiser, me manda temas que você queira que eu converse, que a gente converse nas próximas lives. Essa live vai ficar gravada, eu vou publicar ela lá na minha página e você está mais que convidado a fazer seus comentários, tá bom? Então, olha, mais uma vez, muito obrigado, estou muito feliz com essa iniciativa, está sendo uma experiência muito legal para mim. E obrigado, só posso agradecer todos os comentários que vocês fizeram aí. Foi show, Silvinha, também achei, foi bem legal. E estamos juntos, ok? Boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Até breve. Até breve não, até terça-feira, 20 horas. Vou soltar isso aí no Face e vão ficar sabendo. Tá bom? Beijo, até mais, tchau.